Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o que o síndico não pode fazer, isso mesmo. O que você, síndico, não pode fazer, você sabe? As nossas duas convidadas sabem. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, no Espaço Gabor, estamos com duas convidadas especiais, duas síndicas 5 estrelas, de Brasília, Guanaíra Cremonese. Guanaíra, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu, muito obrigada mais uma vez aqui. E Nara Regina, de Porto Alegre. Mas, muito obrigada. O Bá já deixa marcado. Prazer ter vocês aqui com a gente. Já agradecemos os nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial. Síndico 5 estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio contratante um síndico com conhecimento e capacidade comprovados. E Gabor, a melhor formação, o melhor curso de síndico profissional do Brasil. Vamos lá. Começar com você, Nara, primeira vez, estreia aqui no nosso programa. O que o síndico não pode fazer? Olha, Ricardo, eu tenho uma lista enorme do que o síndico não pode fazer. Se fosse há 4 anos atrás, eu te diria que o principal é ele deixar de se atualizar, né? De ele deixar o conhecimento de lado. Mas hoje, eu te digo que ele não pode deixar a sua saúde de lado. A saúde dele, a saúde mental dele é o primordial. Ele não pode deixar isso de lado. Isso tem que ser a primeira coisa que ele tem que cuidar. Isso você falou muito importante, porque isso é importante para ele, obviamente, porque ninguém pode se sacrificar, sacrificar como se fosse agora uma analogia animal, Sim. né? Pelos outros, você se doa pelos outros, mas não ao ponto de perder a sanidade mental, Exatamente. por exemplo. Mas também pelos outros, porque se ele não está com sanidade mental, as decisões deles não vai ser a melhor, ele não vai conseguir comandar aquele condomínio por muito tempo, então também cuidar de si, também é cuidar do outro. Cuidar do outro, exatamente. Você, minha amiga, o que você traz aqui de primeiro item aqui, talvez um dos principais? Me surpreendi com o primeiro item da Nara. Agora vamos ao seu primeiro item. A Nara colocou muito bem, na minha opinião. E eu passo aqui para um pouco mais essa parte técnica, né? A gente tem uma lista de coisas que o síndico não pode fazer, na minha opinião. Mas, assim, acho que a primeira, assim, a número 1 da lista que o síndico jamais deve deixar de fazer é prestar contas. É uma obrigação legalmente estabelecida. E é uma das coisas que, além de não poder fazer porque fica muito ruim diante da coletividade, também é passível de uma destituição, né? Pode motivar uma destituição. Então ele não pode não prestar contas. Deixar de prestar contas, né? Ele não tem que pode prestar contas, isso está até no Código Civil, né? Isso, no tempo certo, da forma certa, né? E a qualquer tempo, quando solicitado por algum condômino. Muito bom. A Nara falou de qualificação. Qualificação, aprimoramento é essencial. Aliás, falo para vocês, a gente tem aqui, chegamos a 2.000 vídeos disponíveis para vocês na Conte TV. A gente tem 12 programas novos semanais. Então, deixa seu like, compartilha, comente. E aí a gente leva mais qualificação, informação de qualidade, que também é crucial para o máximo de pessoas possíveis. Isso faz bem para todo mundo que está no segmento. Estamos também nas principais plataformas de podcast. Lá estamos com o nome do programa, Condomínio em Pauta. Aqui é Conte TV, lá é Condomínio em Pauta. Cada um tem o seu podcast. E lá temos um extra especial com nossos convidados contando cases sobre o que acontece na gestão de condomínios. Nara, mais um. É bom esclarecer para o público, né, que eu não sou síndica, né, eu sou administradora, né, tenho certificado com muito orgulho, né, porque é uma prova para mim, né, que estudei todos esses anos, então foi uma vitória minha pessoal. Mas eu não atuo como síndica, já atuei como preposta, mas não atuo como síndica, eu atuo como administradora. Eu vou fazer um parênteses. O administrador, a gente estava até conversando lá dentro,
E aí a gente estava falando sobre a administradora muitas vezes só fazer o trabalho contábil. Isso. Né? Ou até que seja mais amplo do que isso, fazendo um trabalho operacional administrativo. Mas na minha visão, e aí eu estou englobando você, a administradora, na função ali do seu gerente de contas, que assim é chamado na maioria do Brasil, ele tem a parte operacional, mas para mim crucial a parte consultiva também. Né? Então ele tem que ter o conhecimento, ou deveria ter o conhecimento amplificado para direcionar ou discutir que seja as decisões junto com o síndico. Sim, por isso para mim foi importante, né? Porque eu tenho que saber mais do que o síndico para poder orientar ele. Então, por isso que eu te digo, no meu ver, o que o síndico não pode é servir de empregado do condomínio, que é o que eu vejo muito. Eu chamo, não sei se é isso que você quer dizer, mas muitas vezes eu falo que às vezes os conselhos querem eleger um pau mandado. Isso, exatamente. Então eles querem tomar decisões que eles sabem que não são corretas, chama o idiota ali, ou a idiota, que eles pensam dessa forma, mas é errado, obviamente. E aí ele faz as coisas e ele assina, e se der merda, vai ficar para essa pessoa que é responsável. Exatamente. Então o síndico jamais pode aceitar ser empregado, zelador, capacho de conselho de condômino. Ele é o responsável legal, ponto. Ele é, né? É a convenção, ele e depois os condôminos. Ele é que tem que orientar, ele é que dá, ele é que assina, ele é que dá aval. É o CPF, né, de vocês que está na frente. Então, não sejam capazes, não sejam zeladores ou empregados. Vale a pena lembrar que na política isso também acontece bastante. Alguns presidentes que não podem ser reeleitos, isso acontece, não estou dizendo exclusivamente do Brasil, mas acontece isso no mundo inteiro. E aí querem colocar, e normalmente a pessoa que entra, ela diz amém que vai seguir, depois se revela e toma, que é o correto, na verdade. Ninguém tem que assumir a presidência de um país, ou o governo de um estado, a prefeitura de uma cidade, para seguir o que o outro está falando. Do mesmo jeito, o síndico está lá, ele tem que ser a referência, ele tem que ser o tomador de decisões, ele é o... Eu faço uma analogia ao CEO ali de uma empresa, para mim é muito similar a isso. Fala, Guanaíra. Já que a gente está falando de conselho, vou tocar aqui num ponto que essa semana me foi perguntado, né, em um dos condomínios que eu presto assessoria, né, consultoria. A síndica me perguntou se ela poderia destituir um membro do Conselho Fiscal. Se ela poderia, ela por conta própria. Então eu diria isso, um síndico não pode destituir um membro do Conselho Fiscal ou Consultivo, né? Depende de deliberação em assembleia para isso. E vale a pena ressaltar, né, que isso normalmente, primeiro, não dá no Código Civil sobre destituição de membros do Conselho. No Código Civil só tem a obrigatoriedade da eleição a possibilidade da eleição de um conselho fiscal. E ponto, não se fala mais nada. Isso. E normalmente nas convenções não se trata sobre esse assunto. Não há. Por analogia, né, aplica-se a mesma regra de destituição do síndico. E já aconteceu isso comigo. Já estive num condomínio onde a coletividade me pediu para pautar a destituição de uma conselheira. E, de fato, ela foi destituída. Mas é um tema bem interessante, né? É mais difícil acontecer isso, né? É mais difícil. Porque um síndico justifica, né, a sua destituição. Então, porque ele traz dano ao condomínio, pode trazer dano ao condomínio. Agora, um conselheiro... Depende da convenção, se ele atribui mais funções, mas teoricamente o conselheiro está lá para supervisionar a parte financeira do condomínio e na Assembleia Ordinária dizer que se ele aconselha, se ele recomenda ou não a aprovação de contas. Então, é algo mais difícil, embora possa ocorrer, mais difícil de acontecer do que com o síndico. Mais difícil, mas ocorreu, né? Não é tão difícil, né, Ricardo? Porque assim, eu também canso de chegar lá e os conselheiros, a gente não viu as pastas, ninguém nos passou. Não, mas é obrigação de vocês. Quando vocês assumiram também, o conselho também tem obrigações, não é só o síndico, né? E é o patrimônio deles. Sim.
no caso de um síndico profissional, digamos assim, Não que eles não mereçam muitos, mas eu digo assim, é mais difícil de ocorrer, Sim, porque ele não vai trazer um dano, um dano para o condomínio. Dano né? direto não, pode ser um dano indireto, por exemplo, um conselheiro que retém as pastas de prestação de contas, né, no caso das pastas físicas, impede os demais de avaliar. Por isso dano indireto. Assim. Isso diminui cada vez mais, porque eu até aconselho que as pastas sejam todas digitais. Perfeito. Hoje você consegue acessar tudo de maneira digital. Não tem mais, antigamente você tinha que numerar as páginas para com medo de alguém arrancar alguma página. Tem que usar a modernidade também. Sim, hoje não tem mais desculpa. Mas muito bem citado, não pode ali bater no peito e virar ditadura e falar que ele não quer mais aquele conselheiro no condomínio, não é ele que pode determinar isso. De jeito nenhum, é a Assembleia, se for o caso. Sim. Exatamente. Senhora Nara, mais uma. Mais uma. Eu acho que então agora vamos chegar no conhecimento, né? O conhecimento é primordial para todo mundo hoje, né? Com a chegada da tecnologia, com a chegada da inteligência artificial, eu acho que exatamente por isso, voltando ao primeiro ponto de se cuidar a saúde mental, hoje o papel do síndico é mais relação. Tem que ser mais relação, porque as pessoas estão cada vez mais difíceis no convívio. Então, por isso que eles têm que estar bem, porque acredito que mais uns anos o papel realmente do síndico vai ser esse. Não ser só o CEO, mas a relação é ser humano. Porque o resto, a IA vai fazer. Né? O resto, ele vai ter tecnologia, tudo isso vai ajudar para ele ter mais tempo para ele se dedicar ao relacionamento, que hoje é o que falha. Porque é tanta atribuição, é tanta tarefa que o síndico tem que fazer, que ele não dá conta. Mas eu tenho uma observação e um alerta que eu acho que é importante fazer para você que está assistindo. As pessoas hoje usam a inteligência artificial ou o Google, que seja, né? Sim. Aliás, propaganda do Google, depois da nossa conta, o Google precisa de propaganda. E pesquisam e acham que aquilo que saiu é uma verdade sem saber muito qual é a fonte. E qualquer um pode criar um site e botar a informação ali dentro. Como existem cursos, Ricardo, eu vi isso num curso de síndico profissional. Tudo bem, tá errado? Não, mas eles deram no curso. Mas tá errado, o que você quer que eu te faça? O cara que deu errado. Mesma coisa, mas tá na internet. Mas tá errado. Tem muita coisa errada na internet. Tem aquele site Wikipedia, se não falha a memória, que você pesquisa ali e as pessoas que alimentam. Então, se alguém alimentar de maneira errada e as pessoas... Não, tá no Wikipedia. Não quer dizer nada. A Wikipedia é legal para ver uma informação ou outra, mas não dá para levar isso como verdade absoluta. Então, são coisas assim que eu acho que vale o alerta. A gente tem que usar tecnologia, a gente tem que fazer cursos, mas hoje tem tudo muito. Tem muito curso, tem muito canal no YouTube, tem muito site, tem muita gente falando besteira. Então, eu acho que acrescentaria um ponto na qualificação, o discernimento, né? A gente buscar informação de qualidade, a gente duvidar. Eu falo em sala de aula, sempre que eu dou o curso, eu falo, gente, duvide do que a gente está falando. Não é porque o Ricardo falou, não é porque o Gabriel falou que é verdade absoluta. A gente também erra, também já errei informação, óbvio, a gente tenta não errar, a gente trabalha muito sério, mas você acaba errando em alguma forma. Então, é importante a gente se questionar, buscar outras fontes. É igual tem gente que é de direita, só ouve informação de direita. Aí ele vai ter uma opinião sobre o país. Aí o cara é de esquerda só ouve informação de esquerda. Então ele vai ter uma opinião sobre o país. E na verdade, normalmente, nenhuma das duas está certa. Né? Você tem tendências de visões. Eu estou pegando a política, que é mais claro, mas tem tendências de visões. Então um administrador tem uma visão diferente do que um advogado, do que um engenheiro. Então é importante a gente ter essas visões para a gente tomar o nosso partido e tomar... a gente não deve ser... A gente não deve apenas repetir o que algumas pessoas falam, né? A gente deve ouvir, gostar mais de um do que de outro, mas ter as nossas próprias opiniões. Eu acho isso super válido. Guanaíra. O síndico, gente, não pode jamais utilizar fundo de reserva e cota extra para aquilo que ele acredita que é o certo, né? As duas arrecadações têm as destinações pré-determinadas, seja na convenção do condomínio, seja lá no texto da Assembleia que as aprovou. Então, seguir a convenção
e ali as determinações de Assembleia em relação à destinação dessas arrecadações, dessas receitas, que é muito grave utilizar essas arrecadações para finalidades distintas daquelas que foram criadas, na minha opinião. Eu estou ouvindo vocês falando e estou vendo uma síndica aqui na minha frente que parece que ela compõe todos esses itens, que ela faz o que não deveria ser feito. E um desses é isso, e inclusive na convenção, tem lá, nesse condomínio, tem conjuntos comerciais e tem lojas, e está escrito que todo mundo tem que arrecadar a fundos de reserva e as lojas não arrecadam o fundo de reserva. Então, nem a arrecadação está sendo feita de maneira correta. Bom, já falamos bastante coisa. Acho que foram 3 e 3 aqui que vocês trouxeram para a gente. A gente vai ter que trazer mais 6, então vão ser 12 no total, coisas que o síndico não pode fazer. Mas respirem, tomem uma água e vocês vão ter, sexta-feira, mais 6 ações, 6 coisas que o síndico não pode fazer. Até lá!